Compartilhar minha tela com vocês. Para que a gente possa iniciar. Tudo bem aí? Estão enxergando? Sim. Então, nós ficamos na quarta-feira, né? Que foi o dimensionamento dos condutores pelo critério da máxima queda de tensão admissível. E aí nós apresentamos uma tabela com as indicações da norma, da NBR 5410, a respeito da máxima queda de tensão admissível, concentrada num ponto final, digamos assim, do circuito. E aí, eu falei para vocês que nós devemos considerar toda a distância, né, entre o quadro de onde parte a alimentação daquele circuito ou da subestação, ou do início, né, do circuito considerado, né, e devemos considerar também o condutor e a impedância do condutor. Em cima dessa impedância, nós estabelecemos uma queda de tensão, que eu aconselho que não seja a máxima queda admitida. Inclusive, aqui nessa figura, né, o meu conselho é que seja 2%, normalmente em cada trecho. Nessas figuras aqui, né, das quedas de tensão sugeridas por esse autor aqui, elas dão a máxima queda de tensão admitida pela norma, né? A norma ela não coloca esses trechos aqui, trecho a trecho, ela só diz que a queda máxima pode ser 7% se a alimentação do circuito partir de uma subestação particular ou de uma subestação da concessionária, ou de um gerador, até o ponto de utilização da energia, ou ela pode ser de 5% se partir a alimentação do circuito partir de um quadro de medição inicial, que seria a origem, né, da instalação do consumidor, até o ponto de consumo dele, onde está ligada a carga, né? Então, ele sugere 2% nos circuitos terminais, né? A norma não diz isso, mas ele sugere 2% nos circuitos terminais. Eu já sugiro 2% também nos circuitos de distribuição, que são aqueles que a gente chama, que são os circuitos de alimentação dos quadros. Numa instalação, nós podemos ter um quadro inicial, onde fica o medidor, ou não, né? O medidor pode ficar lá em cima, quadro inicial, na entrada da instalação, com uma proteção geral, né? Um disjuntor geral de proteção. Depois ela tem um quadro mais interno, um ou mais, dependendo do tamanho, né, da instalação, do tamanho da residência ou da instalação, ela pode ter mais de um quadro. Eu falei também que quando são instalações comerciais, industriais, dividir, né, colocar um quadro só para iluminação, um ou mais, né, quantos forem necessários. Quadro só para tomadas, quadro só para refrigeração. Tá? E quando parte da subestação, é a mesma coisa, né? Sai da subestação, passa pelo QGBT, né? E depois pelos quadros terminais. Eu também falei que essa queda de tensão aí, ela é mais complementar, né? Inicialmente, é praticamente obrigatório fazer o dimensionamento pelo critério da capacidade de condução de corrente. Foi aquele primeiro critério que nós apresentamos. A queda de tensão seria um critério complementar já, para prevenir justamente uma queda muito grande de tensão no circuito. Para calcular a queda de tensão, nós devemos considerar, então, a impedância do circuito. E aí eu apresentei para vocês essa equação, que é uma equação que calcula onde o catálogo, né, a Prysmian, o
o fabricante ele já calculou, digamos assim, né? Já fez todo esse cálculo para a gente, já apresenta umas tabelas lá do condutor, por esse critério aí. Então, nós devemos utilizar a corrente de projeto sem os fatores de correção, porque esses fatores são do outro critério, mas devemos utilizar a corrente total, incluindo os harmônicos. Bom, essa corrente total, incluindo os harmônicos, também deve ser utilizada no outro critério, né? Nós que não falamos nada lá. Utilizando essa de calcular essa queda de tensão unitária, calculando esse ΔU aí, né, nós apresentamos um primeiro exemplo. Esse aqui é o segundo critério, que indica já a seção mínima do condutor para circuitos trifásicos e monofásicos. Também a gente encaixa aí o bifásico, né, na equação do monofásico. E aí, apresentar esses métodos aí, apresentamos o primeiro critério. Por esse primeiro critério aí, apresentado no exemplo 5, desculpa, o primeiro critério não, um exemplo, né? Por esse exemplo aí, apresentado aí, nós temos um circuito trifásico alimentado em 220 volts, é um circuito de distribuição. Então, eu tenho essa situação aqui. Né? Eu tenho, por exemplo, um quadro geral de medição, um circuito de distribuição que está alimentando um quadro terminal. Esse quadro terminal está alimentando um circuitinho de motores aí. Né? Só que ao invés de considerar 3%, eu vou partir inicialmente de 2% desse circuito aqui. É esse circuito aqui que ele está considerando aí que está alimentando. Então, o tamanho do circuito é grande, tem 45 metros de comprimento, né? Comprimento grande. A corrente é grande também, 132 amperes. Esses condutores aí pelo critério da máxima queda de tensão admissível. Então, o tipo de linha considerado foi eletroduto enterrado, método D. Eu cheguei a mostrar para vocês. O condutor que foi adotado foi o Syntenax Flexi, unipolar. Eu também cheguei a mais rápido, e só colocar nessa equaçãozinha aqui, considerando que toda a carga está concentrada no final do circuito, eu multipliquei aqui os 45 metros pelos 132 amperes, né, e o restante da equação é 100 vezes raiz de 3 vezes a condutividade, que é 1 sobre 56, condutividade do cobre, né? Aí sobre 2% em cima da tensão. O 100, né, que ficaria embaixo do 2, que é 2%, ele veio aqui para o numerador. Então, em vez de jogar aqui 0,02, a gente joga o 2 e o 100 vai lá para cima. Daí a mesma coisa, né? Tirar o 100 e colocar 0,02 aqui embaixo. Então, a seção encontrada aí foi de 50 milímetros quadrados. Aí nós fomos verificar pelo outro método lá apresentado pelo catálogo da Prysmian. E aí, considerei a mesma queda de tensão, só que agora já tenho que jogar ela no formato aqui decimal, né? Então, 0,02 vezes 220, em cima de 220 volts, que a distância aqui embaixo tem que estar em quilômetro. Então, os 45 metros entraram como 0,045 quilômetros, vezes a corrente nominal. Encontrei esse fator aqui, né? 0,74 volts por ampere vezes quilômetro. Aí eu vou lá para o catálogo. Catálogo da Prysmian. Meu computador hoje está especialmente lento. Bom, no catálogo, nas páginas finais do catálogo, é que aparecem as tabelas de dimensionamento pelo critério da máxima queda de tensão admissível.
Então, são as tabelas 17 e 18. Inclusive, o catálogo ele apresenta aqui as condições da norma, né? Aquela figura lá. Ele já coloca outras sugestões aqui, 4% nos circuitos terminais. Já é outra sugestão dele aqui. E aí ele apresenta duas tabelas. Seria para condutores isolados, tensão de isolamento de 750 volts. A tabela 18 já seria para os cabos unipolares. Tá? No nosso caso, o Syntenax Flex, que é unipolar, ele estaria nessa tabela aí. E aí, na minha situação, né, eu estou com os condutores instalados dentro de um eletroduto enterrado. Então, eu tenho aqui essa observação B aqui, né? Ele considera unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, e instalação ao ar livre. Né? Mas, se a gente for olhar aqui as observações, valores da tabela admitem uma temperatura, então, é para condutor com isolação em PVC, né? E a observação B, válido para instalação em eletroduto não magnético e diretamente enterrado, que é o que nós estamos considerando nesse exemplo. Depois, ele tem outras situações, ó, fixação direta, eletrocalha aberta, ventilador fechada, suportes e isoladores. Então, ele considera todas as situações possíveis nessa tabela e também considera que ela pode ser aplicada também aos cabos com isolação em PVC, com tensão de isolamento de 750 volts, sobre isoladores. Que são maneiras de instalar que são possíveis também. Então, no nosso essa aqui, circuito trifásico, né, instalado em feixe dentro do eletroduto enterrado, e o fator de potência. O fator de potência não foi dado no problema, mas como são motores, eu vou entrar na coluna do fator de potência de 0,8. Se fosse uma carga resistiva, ou uma carga que eu já soubesse que o fator de potência era bem, fator de potência 0,95. Tá? E se fosse um fator de potência que tivesse sido dado, mas se não tivesse nenhum desses dois valores aqui, aí eu ia considerar a situação mais próxima, né? Por exemplo, se eu tivesse dito fator de potência 0,85, aí eu vinha para o 0,8. Tá? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. O valor que nós encontramos foi 0,74. O 0,74, ele está aqui, ó, entre 0,55 e 0,75. O 0,75 é maior do que o 0,74, ele vai me conduzir a um condutor de 50 milímetros quadrados. O 0,55, ele é menor e vai me conduzir a 50 milímetros quadrados. De acordo com o critério dessa tabela, para que eu assegure, né, que a queda de tensão seja menor do que aquela que eu estabeleci na equação, eu tenho realmente que adotar a seção maior. Nesse caso, seria 70 milímetros quadrados. Veja que o 0,74 está bem próximo aqui do 0,75. Provavelmente foi por isso que a ação daquele primeiro dimensionamento deu 50 milímetros quadrados. Mas por essa tabela aqui, por ele estar aqui nesse intervalo, eu tenho que assumir o valor maior do condutor, para que assegure que a queda de tensão não seja maior do que aquela que eu estabeleci inicialmente. Então, eu coloquei aqui 70 milímetros pela tabela 18 do catálogo, para instalação em eletroduto não magnético diretamente enterrado, método D, né? E fator de potência de 0,8. Agora, eu fiz os cálculos aqui.
O valor de 0,74 ficou dentro do intervalo entre 0,55 e 0,75, a condição de instalação considerada na tabela 18. Verificar quanto seria a queda de tensão se eu tivesse adotado um condutor de 50 milímetros. Se eu considerei aqui, eu calculei aqui, né, a queda de tensão para o condutor de 50 milímetros quadrados, considerando o ΔU de 0,75, que é aquele que fica bem na extremidade. A minha equação percentual vezes V sobre L vezes IP. Se eu jogar o valor do ΔU direto aqui de 0,75, ou seja, se eu jogar no extremo, que seria para considerar os 50 milímetros quadrados, eu posso isolar o E percentual. Então, o ΔU vai ficar assim, ΔU vezes L vezes IP sobre V, igual ao E percentual. Foi isso que eu fiz aqui. Percentual, ele ficou igual a ΔU vezes L vezes IP sobre V, vezes 100 para dar em porcento, né? Então, eu joguei o ΔU de 0,75, que seria o mínimo para considerar os 50 milímetros quadrados. E o restante, né? O comprimento do circuito, a corrente, a tensão, 25%. Foi por isso, então, que eu encontrei lá naquela equação inicial os 50 milímetros. Deu até 41, deu até longe. E se eu jogar o 0,55, que é o condutor de 70 milímetros, a minha queda de tensão vai ficar em 1,5%. Então, aí é uma decisão do projetista, essa situação do resultado da seção do condutor pelo critério da capacidade de condução de corrente. Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa parte aqui. Considere o circuito trifásico sem neutro, sozinho no eletroduto, com temperatura do solo igual a 20 graus Celsius, resistividade térmica do solo igual a 2,5 Kelvin metro por watt. Então, isso aqui significa que não vai alterar a equação. Temperatura igual a 20 graus Celsius, o fator de correção de temperatura é igual a 1. E o condutor sozinho, também o fator de agrupamento vai ser unitário, né? Trifásico, só 3 fases de terra passando nele. Então, pelo critério da capacidade de condução de corrente, é aí que vai me ajudar nessa decisão aqui. Né? Se der 50 milímetros pelo outro critério, que a queda de tensão vai ficar pequenininha, vai ficar em torno de 2%. Se a queda de tensão indicar 70 milímetros ou mais, se o outro critério, condução de corrente, capacidade de condução de corrente, indicar 70 milímetros ou mais, aí eu vou ter que adotar a 70 milímetros, ou o que der lá, 95, o que der lá, porque eu tenho que ter capacidade de condução de corrente. Isso significa que, nessas condições aí, a queda de tensão não vai ser um problema para mim. Deu para entender isso? Não entenderam? Ok. Vou considerar que entenderam. Bom, se tiver alguma dúvida, é só me interromper, tá? Bem, o próximo critério de dimensionamento, algumas referências consideram como o dimensionamento do neutro como um critério também. E aí nós colocamos algumas observações agora, na seção do capítulo, e mais adiante vamos falar novamente. Então, em circuitos monofásicos a 2 ou 3 condutores e bifásicos a 3 condutores, qualquer que seja a seção do condutor neutro deve ser igual à seção dos condutores de fase. Ok? Então, não tem... Se o circuito for monofásico ou bifásico, as duas fases e o neutro têm as mesmas seções, são seções iguais. Em circuitos trifásicos,
Quando a seção do condutor fase for menor ou igual a 25 milímetros quadrados em cobre ou alumínio, a seção do neutro deve ser igual à seção da fase. Então, até 25 milímetros quadrados também são, tá? A seção da fase é igual à seção do neutro e acabou-se. Em circuitos trifásicos, quando a seção do condutor fase for maior do que 25 milímetros quadrados, maior do que 25, que é 35, 50, 70, em cobre ou alumínio, a seção do neutro pode ser inferior a... Pode, né? Não é obrigado. Quando o circuito for presumivelmente equilibrado. É mais fácil a gente presumir que ele é equilibrado quando, por exemplo, eu tenho um quadro, isso aí se refere ao quadro, né? Ao quadro de distribuição, que alimenta os circuitos terminais. Então, por exemplo, eu estou alimentando só motores, com neutro lá, eu tenho alguma coisa com neutro, mas é tudo equilibrado. Né? Todo mundo liga ao mesmo tempo, desliga ao mesmo tempo, o quadro é equilibrado. A taxa de terceira harmônica e seus múltiplos não seja superior a 15%. Nós já apresentamos alguma coisa a respeito de harmônico no capítulo 1, né, quando mostramos lá as consequências dos harmônicos. Falamos sobre a circulação deles, né? Então, existe uma preocupação especial em relação aos harmônicos de terceira ordem, porque esses harmônicos eles têm fase zero. Então, eles não se cancelam. Pelo contrário, eles acabam se somando no neutro. Com isso, eles podem sobrecarregar o condutor neutro. Tá? Porque os harmônicos de ordens pares e ímpares, de outras ordens, que não sejam de ordem 3 e seus múltiplos, eles têm seus ângulos e podem se cancelar. Os harmônicos de ordem 3, não, né? Eles são de fase zero. Bom, e aí eles não se cancelam. E aí a tendência deles é sobrecarregar o outro. Mas a norma, ela permite que a gente despreze, digamos assim, né? A gente despreze o carregamento do neutro quando a taxa de harmônico de terceira ordem e seus múltiplos, né, não for superior a 15%. Então, ela permite que a gente despreze. O condutor neutro, seja... A terceira condição é essa, né? O condutor neutro deve ser protegido contra a sobrecorrente com um dispositivo capaz de provocar o seccionamento dos condutores de fase. Então, aí já seria o caso de adotar um disjuntor, digamos assim, tetrapolar, onde fosse colocado, né, fosse passado por ele, né, as três fases e o neutro. Na hora que o neutro ficar sobrecarregado, o disjuntor abriria tudo, né, todo o circuito, porque não adianta, né, abrir um e deixar o resto funcionando, que aí eu vou provocar um desequilíbrio no meu circuito, no meu sistema lá. Né? Então, isso aqui é difícil, né, da gente adotar. Por causa disso, eu prefiro não considerar essa condição de fases nos circuitos trifásicos. Antigamente, eu considerava, né, ia fazer dimensionamento para residência, por exemplo, e aí considerava, quando estava maior do que 25 milímetros quadrados, colocava um neutro menor, por uma questão de economia, de redução de custo e tudo. Acontece que hoje em dia, com a proliferação dos circuitos eletrônicos, muitos eletrônicos na residência, no comércio, na indústria, então, com essa proliferação aí e a proliferação dos harmônicos, eu, particularmente, já não adoto mais essa questão aqui de neutro inferior. Mas isso aqui ainda existe na norma, tá? Essa condição ainda tem na norma. Então, você tem que considerar o circuito equilibrado. Uma residência é muito difícil aqui acontecer. No comércio também, né? As cargas, elas não ficam o dia todo ligadas. No comércio é mais fácil, né? Chega lá, liga tudo, ar-condicionado, computador, iluminação, e depois desliga no final do expediente. É mais fácil encontrar esse equilíbrio no comércio, na indústria também.
Na residência é muito difícil. E também essa terceira condição aqui, tem que ter uma proteção que proteja o neutro contra a sobrecorrente e seccione as fases quando ele estiver sobrecarregado. Bom, a norma ela apresenta essa tabela aqui. Né? Ela diz, a seção dos condutores até 25 milímetros, a seção do neutro tem que ser igual. A partir de 25, acima, né, de 25 milímetros, neutro inferior ou até a metade da seção da fase. Mas tem que atender aquelas 3 condições anteriormente apresentadas, tá? Bom, isso então é o critério para dimensionamento do condutor neutro. Mais adiante nós vamos ver o dimensionamento quando tiver harmônicos, uma taxa superior a 15%, né, de harmônica terceira ordem. Por enquanto, sobre o neutro é só isso, né? E depois vem o outro assunto, que é a parte de condutos. Nós apresentamos aqui e com detalhamento em cima dos eletrodutos, dimensionamento dos eletrodutos. Então, conduto é uma generalização, né? São das condutores elétricos. Então, conduto é o nome geral, né, das canalizações. Da bandeja, tudo que você leva, que ajuda você a sustentar, digamos assim, seus condutores. Então, elas são canalizações destinadas a abrigar os condutores elétricos. Todos os condutores pertencentes ao mesmo circuito devem ser agrupados em o mesmo conduto. Então, você não deve levar a fase por um caminho, o neutro por outro caminho, aquele circuito, né, alimentar a fase por um caminho, o neutro por outro caminho. Leve tudo junto. Tá? Podem conter mais de um circuito, os condutos, né, podem conter mais de um circuito se as condições a seguir forem obedecidas simultaneamente. BR 5410 também. Os condutores devem ser isolados para a mesma tensão, mesma temperatura máxima de serviço contínuo, e deve ser a mais alta tensão nominal presente no conduto. Então, se eles têm temperatura de isolamento de 750 volts, leva tudo, né, se são cabos isolados, leva tudo isolado. Se for bipolar dentro daquele conduto, leva todo mundo junto, tá? E se é PVC, leva PVC. Se é XLPE, leva tudo XLPE. Não mistura, né, XLPE com PVC, porque cada um tem sua condição lá de serviço, né? E aí é melhor você garantir a mesma condição de serviço. Bem. Cada circuito deve ter, né, a sua proteção de sobrecorrente individual. Então, o que a proteção de sobrecorrente pode ser exercida por fusível, por disjuntor. Né? Na residência, por exemplo, do quadro de distribuição vão partir os circuitos. Cada circuito ele passa por um disjuntor individual, né, para aquele circuito. Então, a origem daquele circuito é o seu disjuntorzinho. Eu posso ter uma proteção geral, mas meu circuito ele deve ter sua proteção particular. Então, ele diz aqui, o circuito deve ter proteção de... Todos os circuitos originados a partir do mesmo dispositivo geral de comando e proteção, pertencentes a uma mesma instalação. Então, eles devem partir, né, do mesmo quadro, digamos assim, que tem um dispositivo geral de proteção, né, e de comando também. Então, eles devem se originar, né, a partir do mesmo dispositivo geral de comando e proteção. É o QG para os quadros, dos quadros para o circuito. Então, é uma coisa organizada, né? A seção dos condutores fase dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos de seção nominal. Isso aqui já foi dito anteriormente, né?
de preferência, só em última instância a gente não obedece essa norma. Ele está dizendo aqui que para abrigar o que todo mundo faz, né, justamente para economizar material e serviço, mão de obra e tudo, a gente agrupa mais no circuito, no conduto. Então, tem que obedecer essas situações aqui que ele coloca, né? E os cabos devem ocupar, no máximo, 35% da área útil da eletrocalha ou 30% da área útil da canaleta. Nós vamos ver também. Ou seja, eu só vou ocupar isso aqui dentro do conduto, mas eu vejo tanta coisa diferente disso aqui, mas é verdade, né? Se você for um engenheiro que obedece às normas, você vai obedecer isso aqui. O resto vai ficar para ventilação, tá? Para troca de calor com o meio ambiente. Até porque, muitas vezes, esses condutos aqui, eles são fechados no solo, é difícil a troca de calor com o meio ambiente. Então, ele diz para deixar aí mais de 50% da área útil desses condutos aí para troca térmica, tá? Então, dentro dessas condições aí, nós podemos levar mais de um circuito dentro do conduto. Aqui nós apresentamos alguns condutos eletrocalha aberta, ou seja, não tem tampa. Essa daqui tem tampa, ó, é uma eletrocalha ventilada com tampa, aí você compra, né, o cliente, né, compra o parafusinho, ela não vem, né? A gente que se quiser fechar mesmo por questão de segurança, com parafuso e porca, tem que comprar, senão vai ficar só encaixado aqui. Uma eletrocalha aberta, perfurada sem tampa, também chamada de leito, né? Bom, esses condutos aqui, eles são instalados próximo do forro, dentro do forro, né? Então, é no alto, eletrocalha no alto, com 3 metros, né, de comprimento. Aí você tem os encaixes, tem até as curvas, né, a curva da eletrocalha. Então, esses condutos aí de ração tem um padrão, digamos assim, de fábrica, né? Se precisar fazer curva, compra a curva. E o tamanho? Bom, o tamanho aí existem alguns tamanhos padronizados, e é o projetista que dimensiona. Aí ele diz aí o tamanho que ele quer. Sendo muito utilizado o perfilado, não sei se eu botei aqui figura. Aqui, ó, do perfilado, ele está saindo mais barato no mercado, o pessoal está preferindo usar o perfilado em vez da eletrocalha. Aí eu coloquei aqui essa canaleta de material sintético, que às vezes a gente encontra, né, na parede, na porta, no rodapé, o pessoal usa muito, também tem padrões, né? Então, canaleta de piso, não. Aqui ele mostrou um de 50 por 50, feito todo de alvenaria. Isso daqui, quando é num ambiente seco, tudo bem. Quando é num ambiente molhado, por exemplo, no jardim, né, um ambiente externo, aí não faça essa parte de baixo aqui, não faça quando chove. É inevitável, né, que a água entre aqui. Aí vai molhar, vai encharcar todos os condutores. Quando ela for no ambiente externo, esse piso aqui, esse chão aqui dela, essa parte inferior dela, deve ser permeável. Então, deixa a terra mesmo, coloca um seixozinho aqui, porque o seixo, ele ajuda a manter, né, a umidade, e é melhor, né, fazer o piso dela aqui permeável, digamos assim. Né, não coloque assim, não, fechado. Mas aí o tamanho da canaleta de piso, aí é o projetista que indica, olha, eu quero uma canaleta desse tamanho aqui e tal. O comprimento, né, o trajeto, é o projetista que indica. E aí, coloquei um exemplo aqui para vocês. Dimensionar uma eletrocalha, onde serão instalados 9 cabos isolados de 2,5 milímetros quadrados.
né? Pode ser mais de um circuito aí. Eu sei que quero colocar esses 9 cabos aí. Contando já com terra, né? O terra já está aqui pelo meio. Ele considerou aqui o superastic da Prism, né? Vou abrir para vocês aqui o superastic da Prism. Hoje eu esqueci de abrir esse catálogo aqui antes da aula. E meu computador ainda não acordou. Está aqui. Vamos lá. O superastic ele não é um cabo muito flexível, né? O cordoamento dele é rígido, classe 2. E vai na eletrocalha. O que ele pode ser é mais em conta, né, do que o flex. Bom, nesse caso aí, eu vou dimensionar, eu vou calcular a área ocupada por esse condutor, né? Então, para calcular a área ocupada por ele, eu preciso verificar qual é o diâmetro nominal externo dele. 3,6. Ele tem aqui 2 milímetros de condutor, 0,8 milímetros de isolação e 3,6 milímetros de diâmetro externo nominal, ou seja, é tudinho. Vamos ver lá na figura dele. Aqui, né? Então, eu teria esse 2, eu teria 0,8 de isolação, e se eu somar tudo aqui, eu vou ter os 3,6 milímetros. Então, ele vai ocupar esse espaço aí, né? O diâmetro dele vai ser todo de 3,6 milímetros. Então, é o diâmetro nominal externo, né? Que eu vou calcular, que eu vou olhar aqui. E a área ocupada por um condutorzinho dele aí, só essa área ocupada, eu vou fazer o cálculo da área do círculo, né? Pi d2 dividido por 4. Então, vai ficar π vezes 3,6 ao quadrado dividido por 4. Vai dar 10,2 milímetros quadrados, a área ocupada por um condutor. Mas eu tenho 9 condutores aí dentro. Então, eu vou ter a área ocupada pelos 9 condutores. Veja que aqui já entra o terra, tá? Quantos condutores estiverem lá, quantos terras estiverem lá, tudo que eu for colocar lá dentro vai ocupar espaço. Então, deve ser considerado. Só que todos eles são de 2,5. Então, tá ótimo, né? Se tivesse aí condutor misturado 2,5, 4, tem que fazer o cálculo para cada um deles lá. E somar. A área mínima da eletrocalha que pode ser ocupada é só 35%. Então, significa que a eletrocalha mínima, digamos assim, né, que pode ser o tamanho mínimo a área mínima, digamos assim, da eletrocalha que eu posso estabelecer é essa daqui, 262,3. 262,3 vezes 0,35 vai dar 91,8, certinho. Então, essa seria a área da eletrocalha aí. Acontece que a eletrocalha, ela é padronizada, como eu falei para vocês. Então, a eletrocalha mínima que eu vou encontrar no mercado é essa daí, 50 por 50. Vai me dar 2.500. Tá? Mas eu tenho perfilado de 38 por 38 no mercado. Vai me dar 1.444 milímetros quadrados de área. Tá? Então, eu poderia adotar. Agora, eu tenho que ver as condições da norma, né, que ela permite que eu use também o perfilado. Tá? Esse 50 por 50, o que é? É 50 por 50 de altura. Ela é pequenininha mesmo, né? 5 por 5. Esse perfilado é menor ainda, né? Mas ele está dizendo que dá, né? Para colocar os 9 condutores, um do lado do outro, camada única, tá? Se eu achar que não dá para ficar camada única, porque eu posso fazer o seguinte, ó,
Talvez não dê, né? Se eu pegar 9 vezes 9 vezes 3,6, dá sim, dá 32,4 milímetros, camada única, assim, um do lado do outro, 32, esse aqui é 50, né? E ainda dá para usar esse aqui também de 38. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Vou mostrar a figura aqui, ó. Ele está dizendo aqui que o perfilado é 38, é pequenininho meu. E a eletrocalha, ele está dizendo que é 50 por 50. E ele está dizendo que dá para colocar, a gente está vendo aqui que dá para colocar os 9 condutores em camada única, um do lado do outro. Tá? Aí também não tem espaçamento entre eles muito, não dá para espaçar muito eles, não. Alguma dúvida até aí? Bom, a norma aqui está dizendo, né, que da eletrocalha 35%, da canaleta 30% só. O resto é ventilação. Bom, se vocês se calaram, eu vou continuar, tá? Eu coloquei algumas coisas a mais aqui, né? Espaços em construção, também algumas vezes chamados de shafts, né? Pelos arquitetos. É um espaço que é necessário, tá? Que seja deixado em projetos maiores, onde a gente vai ter que levar os condutores de baixo para cima, por exemplo, vai ter que subir com os condutores para alimentar quadros. Esse espaço aqui é muito importante, tá? Abertura vertical na alvenaria, projetada pelo arquiteto, a fim de possibilitar a passagem da tubulação hidráulica, elétrica, de ar-condicionado e edificações com mais de um pavimento. Mas o arquiteto, ele diz, olha, esse daqui é para elétrica, esse daqui é para ar-condicionado, porque o ar-condicionado, ele tem também a parte né, que vai ser também canalizada e tudo. Então, ele deixa, essa parte aqui é para hidráulica, ele tem que dizer, não vai ficar tudo misturado, né? Cada um com o seu espaço lá. São geralmente previstos em banheiros ou cozinhas, ou em qualquer local estratégico da edificação. Podem ter uma porta ou uma pequena abertura para facilitar o acesso à tubulação. Uma aberturazinha no hall, por exemplo, dos prédios, né? Perto dos elevadores, às vezes a gente vê esse shaft aí, essa aberturazinha. Lá no Mirante do Rio, em cada sala lá daquele Mirante do Rio, ou em cada daquelas salas lá tem uma abertura, tem até porta, um shaft desse aqui. Ele é grande, são grandes. Esse daqui que eu mostrei, que eu estou mostrando para vocês, ele é de um projeto que eu estou participando, que é da nova prédio, da nova editora e livraria e cinema da UFPA, que está sendo construído lá perto da Biblioteca Central e do lado do Mirante do Rio. Então, ele deixou aqui esse espaço aqui. Essa aqui é uma escada e o quadro geral está previsto para ser colocado aqui, perto da escada. E aí eu já vou sair aqui com uma tubulação que vai subir para alimentar os quadros lá de cima, tá? Também queria mostrar para vocês o projeto exemplo, né, que eu uso aqui nas nossas áreas de instalações elétricas, né? Esse projeto eu já comecei a mostrar para vocês, né, no capítulo 1. E aí, queria mostrar aqui, ó, ele deixou esse shaft aqui, e ele disse, ó, esse aqui é o shaft de vocês, da elétrica, tá? Esse outro shaft aqui, ou é esse shaft aqui que é da elétrica? Esse aqui é da elétrica. Não são muito grandes. Esse aqui ele deixou para hidráulica, tubulação hidráulica, o arquiteto deixou, ele avisou. Esse aqui é da hidráulica, ele deixou esse outro aqui, provavelmente também para hidráulica. Então, eles deixam, tá? E aí a gente usa o nosso. Nosso foi suficiente, só esse aqui, ó.
passamos um bocado de tubulação para alimentar a máquina de ar-condicionado lá, o VRF, né, que ficou lá em cima do andar superior, quadros de iluminação e de tomadas, né, que nós separamos, né, por andar. Por causa dessa questão aí da queda de tensão, nós separamos os quadros por andar. Nós colocamos aqui um quadro de iluminação, que ele chamou de quadro de distribuição de iluminação. Um quadro de tomada, né? Quadro de distribuição de tomadas. Quando tem muito circuito, nós ainda colocamos quadros particulares aqui. Deixa eu fazer não sei se eu vou conseguir aqui, aquele régime. Espera aí, um minutinho. Mas eu já liguei, porque de achei que não está reconhecendo. E agora, como é que eu faço para colocar aquele regime? Eu não estou conseguindo aqui, não. Também não estou entendendo por que ele não está reconhecendo, porque eu já liguei na tomada. Por que está me dando essa mensagem? Sim. Queria colocar o comando aqui. Ave Maria. Isso. Pronto. Não sei se vocês estão enxergando direitinho. Bom, não consegui. Mas, como eu ia dizendo, nas salas onde tem muito circuito, nós colocamos também circuitos particulares aqui para tomadas, tá? A iluminação não, ficou só um circuito por andar, tá? Então, e aí depois, e aí vocês estão vendo que próximo de cada quadro desse tem uma caixa de passagem no chão, né? Uma caixa aqui. Ele sai pela tubulação. Essa tubulação, ela Poxa, eu fico triste. Essa tubulação, ela é pelo piso. Essa tubulação é pelo piso. Apareceu. Tubulação pelo piso. Ok? Aí, por isso que tem essa caixa aqui, de passagem. Mas, enfim, para mostrar para você, né, que existe esse shaft aqui, essa abertura aqui, que permite a gente levar, né, permite a condução, digamos assim, tá, dos condutos para outros andares, o acesso, né, dessa tubulação. Aqui mostrando aqui à esquerda, né, ele mostra um local estratégico, né, perto do banheiro, perto da cozinha, e deixa sempre perto da laje técnica. O que é a laje técnica? Onde vão ficar os condensadores dos aparelhos de ar-condicionado, né? No caso, quando temos condensadores menores. Quando a instalação é maior, ele já usa VRF, né? Que são os condensadores, uma máquina bem grande, né? Capaz de alimentar vários evaporadores. Nos prédios, nos edifícios, ele deixa essa laje técnica. E veja que ele deixou aqui um shaft bem grande aqui, perto dessa laje técnica. E à direita aqui, ele mostra uma portinha assim que é a Almirante do Rio.
por dentro. Tá ok? E os eletrodutos? Bom, aí são canalizações que podem ser metálicas. Já até falei para vocês, né, quando é indicada essa tubulação seja metálica, né, ou de material isolante, que é o mais utilizado na residência, né, que é o PVC, polietileno, fibrocimento e outros. Existem eletrodutos específicos, né, indicados também para instalação em áreas externas, né, jardins, onde vai passar, por exemplo, perto de plantas, e aí, às vezes, a raiz da planta vai lá e eletroduto. Então, os eletrodutos para ambientes assim, externos, como jardins e tudo, onde a gente vê que, mesmo que não seja jardim, mas, por exemplo, embaixo de um local pavimentado, mas seja uma área externa, onde é necessário um reforço, então existe um eletroduto do tipo PEAD, né, polietileno com uma extra densidade mais firme, né, mais forte. Então, esses eletrodutos são utilizados, são canalizações utilizadas em instalações elétricas embutidas ou aparentes, podem ser magnéticos ou não magnéticos, rígidos ou flexíveis, poscáveis ou soldáveis. Tem leves, pesados, semi-pesados, tem as normas que eles devem obedecer, né? As normas da NBS 50, as normas obedecem na sua confecção, os fabricantes devem obedecer. Hoje em dia existe uma tendência muito grande de usar eletroduto flexível nas instalações. O problema é que usam um eletroduto muito assim, frágil, né? Eu recomendo, se for usar eletroduto flexível, que use pelo menos um de boa qualidade, para evitar problemas futuros. Por quê? Aqueles são muito. Eles racham, e aí essa rachadura pode fazer com que algum material da construção entre, e aí vai obstruir, né, a passagem do condutor. Porque o eletroduto ele é colocado por primeiro, né, põe o eletroduto, depois que já está até né, praticamente no acabamento da construção, aí o eletricista vai passar os. Se ele tiver provocado alguma rachadura no meio do negócio lá da construção, aí entrou pó, poeira, entrou cimento, né, concreto, aí não tem mais jeito. Aí não vai passar o condutor, vai ser uma dor de cabeça muito grande. Então, o ideal que é mais forte, né, ou um flexível de boa qualidade. Devem conter somente condutores isolados, cabos unipolares ou multipolares, podendo abrigar o condutor nu de aterramento e eletroduto exclusivo. Instalações internas devem ser enterradas a uma profundidade mínima de 25 centímetros, quando não houver trânsito de veículos pesados. Instalações externas devem ser enterradas a uma profundidade mínima de 45 centímetros, quando não houver trânsito de veículo pesado. Então, internamente, 25 centímetros. Externamente, quando não houver trânsito, 45 centímetros. Instalações externas devem ser enterradas a uma profundidade mínima de 45 centímetros ou envelopados, quando houver trânsito de veículos pesados. Também pode ser utilizado eletroduto de ferro galvanizado. Na verdade, eu recomendo nessas situações aqui o eletroduto do tipo PEAD. Ele é corrugado, né, ele é flexível e ele como por ele ser flexível, é mais fácil a instalação dele em terrenos, né, que não são planos, e também ele é resistente, digamos assim, né, quando é do tipo PEAD. Tá? E por que ele manda colocar essa placa, isso aqui? Justamente para proteger o eletroduto, né, a proteção do eletroduto. A taxa máxima de ocupação dos eletrodutos é definida em mesmos, tá?
Então, veja que é necessário deixar uma parte aqui, tá? Para ventilação. 53% no caso de um condutor ou um cabo multipolar, por exemplo, né? 31% no caso de dois condutores ou dois cabos. Podem ser também unipolares, multipolares. 40% no caso, por exemplo, essa situação mostrada na figura, 40%. Cabos isolados, né, ou unipolares. A área total ocupada pelos condutores é aquela que eu falei anteriormente, né, é o cálculo da área do círculo, né, πd2 sobre 4. E aí você multiplica pelo número de condutores. Ela multiplica pelo número de condutores fase, neutro e terra, desde que eles sejam da mesma seção, né? Tenham a mesma seção nominal aí, seja o mesmo diâmetro externo nominal. Então, é o diâmetro externo, né, dos condutores, que é considerado na equação. E aí, o fabricante ele já apresenta para a gente, né, aqui o eletroduto, a área útil dele e a área ocupada pelos cabos. No caso aqui, ele calculou para 31% e para 40%. Classe A e classe B, o próprio nome está dizendo, né? Ele é mais rígido, né? Tem uma suportabilidade maior, ele é mais espesso, então, seria da classe A. Até um pouquinho mais largo aqui, porque ele deve ter uma espessura menor, né? Então, ele é uma classe inferior, digamos assim, né? Mas como ele tem uma espessura maior, ele é mais estreitinho, então ele tem uma área até maior. Bom, a gente costuma especificar aqui, atualmente eu especifico ele em polegadas. Eu gostaria de especificar o sistema internacional, que é adotado no Brasil. Acontece que existem algumas divergências entre fabricantes. Tem fabricante que diz que o 16 milímetros dele é meia polegada, mas tem fabricante que diz que o 20 milímetros dele é meia polegada. E assim fica complicado de trabalhar com o sistema internacional. Aí atualmente estou trabalhando com as polegadas, ficando em polegadas. Um exemplo de dimensionamento. Dimensionar a área da seção transversal de um eletroduto que contém um circuito trifásico, 3 fases mais neutro mais terra, de seções grandes, né? 120 milímetros quadrados nas fases e no neutro, no terra. Utilizar cabo unipolar Syntenax da Prisma. Ah, mas por que eu usei o terra de 70 milímetros? Vou ver se ele está aberto aqui. Aqui é porque a norma permite, tá? No catálogo aqui são as tabelas 14 e 15, né? No capítulo de dimensionamento neutro. A tabela 15 é a tabela de dimensionamento dos condutores de proteção. A norma estabelece o seguinte: até 16 milímetros quadrados, a seção da proteção deve ser igual à seção da fase, a seção que você adotou, que você dimensionou para a fase, né? É a mesma seção. Aqui para o neutro, nós já vimos que pode, né, usar menor, desde que atendidas aquelas condições, até acima de 25. Na terra é acima de 16. Aí já pode ser um pouco menor. Né? Isso são questões de economia, né, de redução de custo da obra mesmo. Por exemplo, 50 milímetros, ele pode usar metade. 120 milímetros na fase, como nosso exemplo, ele adotou 70 no aterramento. Né? Então, essa norma permite, né, que a gente use um terra menor. Hoje em dia, os custos de uma obra são tão elevados, né, de poder economizar. E aí o condutor é o Syntenax. No catálogo, nós vamos encontrar a seção, o diâmetro externo nominal
para essas seções aí. Sintenares. Bom, esse condutor aí, ele também ele não é um condutor flexível, né? Ele tem aqui classe de encordoamento 2, tá? Unipolar que ele usou, né? Então, nesse cabo tem que ser considerada a parte do cobre, a isolação e a cobertura. Então, toda essa parte aqui é o diâmetro nominal externo, diâmetro externo nominal. E aí, ele está usando o quê? 70 milímetros, está aqui, ó, diâmetro externo nominal 14,8 milímetros quadrados, está aqui, ó, 18,6 milímetros de diâmetro externo nominal. Então, 14,8 e 18,6. Bom, e aí, nesse caso, ele usa 3 fases, um neutro e um terra. Tá? Ele jogou aí 1.141,6 milímetros quadrados de área total ocupada por esses 5 condutores desse circuito dentro do eletroduto. Ora, eu posso ocupar somente 40% de ocupação. Eu posso ter no máximo 40% de ocupação do eletroduto. Poderia fazer, jogar o 40 aqui embaixo, né? Tabela aqui. 3 cabos ou mais, 40% de ocupação, né? 1.141,6, né? Tem que achar um eletroduto que a área ocupável dele seja maior do que essa 1.141. No caso aqui é 2,5 polegadas, classe A ou classe B. Né? E 40. Então, usando isso aqui, no mínimo, né? Se quisesse adotar o maior, poderia adotar. Tá? Então, no mínimo, 2,5 polegadas aqui, classe A ou B. Essa tabela aqui, ela é de um fabricante, né? Apareceu aqui. O fabricante seja um pouquinho diferente. Tá? Essa tabela aqui aparece nos livros. Eu coloquei ela aí. Então, ela é tudo 2,5 polegadas, classe A ou B. Entendido até aí? Uhum. Então, aparece aqui um outro exemplo. Para ensinar o trecho do eletroduto de PVC rígido roscável, no qual deverão ser instalados os seguintes circuitos. Veja, já tenho aí 3 circuitinhos com, dentro do intervalo, né, de 3 seções normalizadas consecutivas. Eu pergunto, esses circuitos aí, eles são monofásicos, bifásicos ou... Circuito 1 é o quê? Dá para entender essa nomenclatura aí? O que o circuito é? Ele é monofásico, bifásico ou trifásico? Ele é bifásico, né? Ele tem 2 condutores de 4... Ah, tá. Então, ele tem 2 condutores fase de 4 milímetros quadrados e um terra de 4 milímetros quadrados. E pode servir, por exemplo, para 220 volts, um chuveiro elétrico. Eu só vou levar 2 fases e terra, tá? Professora, só que aí eu não tenho como saber se os cabos estão carregados, então não tem como saber se é fase ou fase neutra. Eu só tenho a área. Mas lembre que no circuito bifásico sempre são considerados carregados. No monofásico também, tá? Sempre são considerados condutores carregados.
Em última instância, eu considero tudo carregado, tá? Por exemplo, circuito 2, ele é um trifásico, eu tenho 3 condutores de 6 milímetros na fase e um terra de 6 milímetros. Tá? Eu posso alimentar isso aqui, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, ele já é trifásico, o fabricante já faz em trifásico, então eu vou levar 3 fases de terra. Eu considero, tá? Os 3 condutores carregados, e aqui não tem jeito, né? São 3 fases, então são 3 condutores carregados. Ele sendo monofásico ou bifásico, todos os condutores são carregados, tá? O que eu não tenho aqui é neutro. Nenhum desses eu tenho fase, neutro e terra, tá? Eu coloco neutro entre parênteses, porque a concessionária faz assim. Eu achei uma ideia interessante, né? Aí eu adoto assim. Então, aqui no ciclo 3 eu tenho fase, neutro e terra de 2,5 milímetros quadrados. Eu tenho fase neutro aqui, os 2 condutores carregados, tá? Mas a minha pergunta era trifásicos. Eu tenho um de cada aí, tá? A intenção é usar o cabo Superastic Flex, tá? O cabo isolado. O eletroduto de PVC rígido, roscável, pode estar dentro de uma laje, embaixo de uma laje, dentro do forro, tá? Bom, aí o que eu fiz? Fiz uma tabela, né? Fiz uma tabelinha aqui, coloquei a seção do condutor e verifiquei lá no nosso catálogo lá, né? Eu tenho que ter a informação, tenho que conseguir de qualquer maneira, né? Essa informação aí, tá? Existem livros, que já dão umas tabelas genéricas aí, né? Se você tem uma tabela genérica, tudo bem. Se não, se tu tens o catálogo, usa o catálogo. Mas tu tem que ter essa informação do diâmetro nominal externo. A única diferença, o único cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: o Superastic, ele é um fio mais fino. Como ele é muito, o eletricista olha assim e diz assim, esse cabo aqui não é de 4. Aí ele é tão fino, ele ocupa por menos espaço. Mas ele é de 4. Isso já aconteceu comigo. Não, esse aqui não é. Olha aqui, está escrito nele. Né? Cadê? Já passou. Professora, a senhora usa a Prisma como referência, sendo que tem muitos fabricantes. Queria perguntar como a senhora sabe se Porque o cortou. fabricante ele não é muito bom. Aí, isso. Não, assim, antigamente eu conseguia comprar Prisma, sabe? Hoje em dia eu não consigo mais, porque ele é muito caro. E aí, de repente, pode ser melhor realmente usar outro condutor. Eu coloquei lá uma outra tabela, vocês podem até fazer uma comparação. Eu coloquei da fabricante nacional. Mas tem o Cordeiro, né, que é muito bom também. Tem outros fabricantes muito bons, e aí pode fazer uma comparação. Realmente, quando a gente pega uma tabela pronta do livro, é um pouco maior do que isso aqui. Pode haver variações, sim. Como referência, realmente, eu uso ele como referência. Então, nós temos lá 2,5, diâmetro externo nominal 3,5, temos 4 milímetros, diâmetro externo nominal 4, temos 6 com diâmetro externo nominal 4,6. Isso aqui, então, pode variar de fabricante para fabricante, tá? 3,5, 4 e 4,6. E aí, essa área ocupada aqui, ela realmente pode variar de fabricante para fabricante, tá? Então, e aí o custo? Realmente, o custo da Prisma é assim, uns 40% acima do custo de alguns outros. E a qualidade? Eu diria que a qualidade da Prisma pode ser um pouco melhor, mas os outros já
Tem loja que ela só vende fabricante nacional, ela não usa, ela não compra Prisma, por exemplo, ela só compra fabricante nacional. Eu achei isso bom, interessante. Então, aqui, né, nessa tabela, eu calculei aqui a área ocupada por um único cabo, né? E aí, nesse exemplo, eu vou de 2,5 aqui dentro desse eletroduto. Então, eu preferi fazer logo assim, acho que é mais prático fazer assim. Eu tenho 3 de 2,5, então, multipliquei aqui, 3 vezes 9,6. Eu tenho 3 de 4 e 3 de 6. Então, eu só fiz multiplicar. Opa, são 4 de 6, está aqui. 4 de 6 milímetros. Só fiz multiplicar pelo número de fase neutro, terra, que dá menos trabalho. Encontrei aí 133 milímetros quadrados de ocupação aí, para todos eles. Então, dentro desse eletroduto, eu vou ter o quê? 10 condutores passando. Isso porque eu adotei um terra para cada circuito. Ah, mas eu podia adotar um terra único para os 3 circuitos, até por o maior, 6 milímetros, para passar assim nas partes principais, né, nos trechos principais, e nas descidas, descia com a seção correspondente àquele circuito. Se fosse 2,5, desce com 2,5 para o aterramento. Tá? Só a norma permite para o terra isso, tá? Não permite para o resto. Não pode compartilhar o neutro, não pode compartilhar o terra. Ah, mas eu queria compartilhar o terra só entre os circuitos 1 e 3. Então, pode fazer também. Nesse caso aí, nós não compartilhamos o terra, né? Cada circuito tem seu terra. E aí, 133 milímetros quadrados, eu vou para aquela tabela lá, 3 cabos ou mais, 40% de ocupação. Então, ainda deu para usar o eletroduto de 3/4 de polo. Assim, teoricamente dá, né? Quando a gente vai passar, fica bem apertado, mas ele diz, teoricamente, que só está ocupando 40% da área. Aí, tudo bem, né? Se ele diz que dá, a gente usa, mas eu aconselho assim, a não usar mais do que 3 circuitos por eletroduto, ou até no mesmo conduto, né? Não use mais do que 3 circuitos, por causa disso, que já fica apertado, tá? E também os fatores de correção de agrupamento, como eu já mostrei, né? Eles vão ficando mais rígidos. Bem, poderia mostrar para vocês aqui, antes de continuar, a solução que nós encontramos aqui, né, para essa situação. Onde eu tenho aqui muitos circuitos passando, né? Veja que eu coloquei aqui, de propósito, somente 2 circuitos passando. Eu não sei porque esse eletroduto aqui ele é pontilhado, tá? Ele não quis se regenerar. Consigo fazer aqui. Vou botar aqui. Ver se ele aparece agora. Não apareceu, mas ele é pelo piso, né? Então, nós agrupamos aqui 2 circuitos. Passei um circuito, eles são grandes, 16 milímetros. Foi calculado pela capacidade de condução de corrente, queda de tensão, tudo que eu tinha direito, usei aqui, né? E aí, para subir, também, né? Não coloquei, assim, muitos circuitos nos eletrodutos. Tá? Aqui tem um quadro geral, né? Aqui embaixo, de ar-condicionado. Os circuitos. São 4 circuitos. Eles estão subindo aqui, como eles são de 35, de 50, né? São grandes, então eles subiram um em cada eletroduto aqui. Porque se a gente agrupa, né, aí vai, o fator de correção de agrupamento vai fazer aumentar aqui essas seções nominais. Aí tem a queda de tensão. Lá em cima tem
outros circuitos que foram subindo aqui. Tá? Então, a solução que nós encontramos para esse caso aqui, que foi que é o Clube de Ciência, né? Quando ele chega aqui no shaft, lá por baixo da laje, que eu já expliquei para vocês, né, que nesse caso aqui eu não pude usar dentro da laje e tal, nem ia dar, né, que esses eletrodutos aqui eles são grandes, 2 polegadas, né? Então, ele veio por baixo da laje no eletroduto também e entrou no quadro lá em cima. Então, ele saiu do QGBT pelo piso, subiu pelo shaft, até lá em cima, embaixo dentro do eletroduto, entrou por cima do quadro, desses quadros aqui. Dos quadros, como ia sair muito circuito, a nossa solução, né, que nós encontramos foi sair em eletrocalha. Então, ó, ele fez esse desenho aqui aqui desenha aqui tudinho, né, a eletrocalha. Então, nós sugerimos, né, a utilização de eletrocalha nos trechos principais, ela seria o trecho principal. Aí tinha lugar que ele, quando eu via, ele tinha passado 5 circuitos. Não, bora ver esse negócio aqui. Aí teve lugar que eu fui obrigada a aceitar. Aqui está saindo a iluminação. Veja que eu usei uma eletrocalha para iluminação, uma eletrocalha para tomada. Se me obedecerem, né, vai ficar com fator de correção de agrupamento legal. Né? Aí ele mostra até o encaixe da eletrocalha, né? Eletrocalha de 3 em 3 metros. Então, ele teve 3 que saiu com 3 circuitos, 3 que saiu com 2. Aqui pelo encaixa, coloca o encaixe, aí sai com o eletroduto. Para os trechinhos menores, aí saiu pelo eletroduto. Isso aqui tudo embaixo da laje. Tá? Vou mostrar para vocês a outra planta que é de tomadas. As tomadas foi complicado. Teve 3 que eu tive que passar 4 circuitos. Não sei se vocês estão enxergando direito aí. Esse trecho aqui, ele passou com 5, mas eu usei o fator de correção, mas é porque um deles já ia sair para cá. E aí ele continuou com 4. Aqui ele está saindo com a eletrocalha dupla, ó, saindo um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Então, na verdade, isso aqui foi um quebra-cabeça, né, que a gente teve que resolver. Então, essa é uma saída onde eu estou mostrando para vocês a utilização de eletrocalha e eletroduto combinado. Isso aqui é condulete, né? Mas esse condulete, ele botou como condulete é mais caro. Pode ser também aquela caixinha, 4x3, 4x2 polegadas, né? Pode fazer as conexões e as descidas. Né? Faz a descida para as tomadas. Então, e foi tudo. Não sei se vocês conhecem o fez direitinho aqui. Tá? Bem, então essa é uma solução que eu estou mostrando para vocês de encaminhamento, né, com eletrocalha, eletroduto. Algumas situações nós precisamos passar pelo piso, porque bem aqui tem uma bancada, e aí eu tinha que alimentar essa bancada aqui, aí eu tenho que vir pelo piso, tá? Um eletricista, quando ele pega um negócio desse aqui, ele tem que estudar. Circuito por circuito. Se ele não levar para a casa dele e não estudar o projeto, vai ser complicado, né? Ele vai ter mais dificuldade. Ou então ele vai fazer da cabeça dele. Que não é recomendável, né? Porque se nós apresentamos essa solução aqui, é porque nós já estudamos também, já batemos nossa cabeça, já estudamos a melhor solução também. Tá? Então, como é muito circuito, nós saímos assim, eletrocalha e depois da laje, tá? Esse ambiente, eu chamo de ambiente comercial, né? O que mais que tem no projeto, né? Tem essas caixas aqui, né? O nome delas, correto, é caixa de derivação. Às vezes a gente chama de caixa de passagem, né? Mas o nome mais correto é caixa de derivação. O objetivo é abrigar equipamentos
Equipamento que ele diz que é disjuntor, por exemplo, né? Outros equipamentos aqui de proteção, abrigar emendas de condutores, limitar o comprimento de trechos da tubulação. Quando é muito comprido, a gente precisa colocar umas caixinhas que vão servir de referência, né, para o encaminhamento. Limitar o comprimento de curvas entre os trechos da tubulação. Então, eu coloquei aqui figuras, né, de caixinhas que podem ser usadas embutidas, né, como essas pretas aqui, ou de sobrepor, como esse quadro aqui branquinho, né, me parece aqui de sobrepor. Bom, por incrível que pareça, o quadro de sobrepor é mais caro que o de embutir, né? Eu acho que é porque ele tem que fazer um acabamento mais bonito, e o de embutir não, ele é mais feio por trás, e que é usado também em aplicações exteriores, né? E aqui duas caixas a gente chama de caixa octogonal, né? Para colocar os pontos de luz. Quando ela é no forro, ela é menos comprida, né? Quando ela é na laje, ela é mais comprida, justamente porque tem a parte da laje. Ela tem aqui as 8 saídas, tá? Mas nós assim, por convenção entre os engenheiros, a gente não usa todas as 8 saídas, usa no máximo 5, porque, da mesma forma como a norma estabelece que você não deve ocupar 100%, né, dos eletrodutos, a gente procura seguir essa norma também, não ocupa, né, 100% das saídas aqui para abrigar os pontos de luz, né, e bocal, essas coisas, né? Bom, recomendações sobre essas caixas aí. Os trechos contínuos retilíneos de tubulação. Bom, só ia dizer o seguinte, então a gente chama, a norma chama de caixa de derivação, ou a referência bibliográfica ao livro, né, chama de caixa de derivação. Quando é no chão, em algumas situações a gente acaba chamando de caixa de passagem também. Então, os trechos contínuos, retos, né, de tubulação, não devem exceder 15 metros. Então, a cada 15 metros você tem que botar uma caixa. Tá? Nos trechos com curvas, a distância deve ser reduzida de 3 metros para cada curva de 90 graus. Então, se eu tenho, no meio desses outro 15 metros, mas tem uma curva, então eu tenho que botar uma caixa a cada 12 metros por causa dessa curva. Porque eu vou fazer uma curva, vai me dificultar mais o encaminhamento. Em cada trecho de tubulação podem ser previstas, no máximo, 3 curvas de 90 graus ou equivalente, até, no máximo, 270 graus. Normalmente, a gente usa a curva de 90, né? Tem outras curvas. Em nenhuma hipótese podem ser previstas curvas com deflexão superior a 90. Antigamente tinha, talvez hoje em dia nem exista mais curva de 120. Ele diz que não pode usar, né? 3 curvas já é muito complicado para fazer o encaminhamento. Tá? Fazer aquele... Porque, primeiro, assim, você passa a fita guia, né? Se a tua guia conseguir chegar do outro lado, na outra ponta dela, tu coloca os teus condutores. Mesmo assim, né, você vai passar todos os condutores juntos, vai puxando a guia e vem passando. Se eles não forem extra flexíveis, né? Muito deslizantes e tal, é muito complicado. Onde devem ser previstas caixas de derivação? Em todos os pontos de entrada ou de saída da tubulação, com exceção de linhas abertas para linhas em eletrodutos, que devem ser arrematados com buchas. Ele diz que não precisa colocar caixa de derivação se tu vens, por exemplo, lá do ambiente externo, vai entrar, por exemplo, no forro, simplesmente coloca o eletroduto e faz o arrematezinho dele com essa bucha. O que é essa bucha? Eu acho que eu não botei figura de bucha, né? Não coloquei. A bucha faz o arremate na ponta do eletroduto, e aí não deixa machucar a isolação. Quando a gente puxa, né, que ele vai roçando, né? Ele não faz, ele faz o arremate. Então, ele diz que basta fazer esse arremate aí. Em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutor,
caixa dessa aí. Por exemplo, nos pontos de luz, né? Tem uma caixa sempre, né? E aí tem a derivação, né? Para a iluminação. Para dividir a tubulação em trechos não maiores que os especificados anteriormente. Ou seja, não pode ter mais do que 15 metros, quando tiver curva, vai reduzir a cada 3 metros. A caixa dessa aí. Lá no projeto aqui, nós colocamos caixa de passagem no piso. Eu não sei se ele diz aqui que tem uma caixinha bem aqui, ó. Ele botou uma caixinha bem aqui, que ele derivou para um lado e para o outro aqui, para as tomadas. Fora isso, esses conduletes são considerados... no ponto de luz que tem caixa, é considerado caixa de derivação. Tá? E no piso, sempre coloquei, né, aqui, por exemplo, tu vai trazer o condutor. Ele é um condutor grande, é difícil de manusear, é pesado. Então, tem uma caixa bem aqui. Aí, tu vai botar a tubulação, ela vem, aí tenta arrematar lá, né, com a lajota lá no piso, mas tem que ter, né? E aí, daqui, tu puxas, ele é pesado, né? E aí, sobe e instala Então, pelo piso tem que ter essas caixinhas aqui perto dos quadros, não tem jeito, não. Aqui, a gente não botou caixa. Se a gente não botou caixa, ele vai fazer uma curva. Aqui, nós botamos a caixa, tá? Bem, então é importante, né, ter essas caixas por causa dessas derivações. Bem aqui, ó, onde está a alimentação geral desse quadro aí? É no poste. Tá? Então, aqui tem um transformador de 150 kVA, chave fusível, condição de corrente de 300 amperes, mas o ela é de 5K, que ele chama, né? Porque aqui na alta tensão, né, 150 kVA é 5 amperes, né? Bom, e aí ele tem aqui, né, toda a proteção do transformador, né, fusível, para-raio, tudinho. Aí tem uma caixa, ó, perto do poste tem uma caixa. Se a entrada é subterrânea, lá, 95 milímetros quadrados, fase neutro, duas de 95 milímetros quadrados por fase, circuito trifásico, 2 de 95 milímetros quadrados no neutro e o TER de 50 milímetros. Alimentação do QGBT, subterrânea, ó, chegou numa caixa, aqui, ó, porque aqui eu não acertei usar mas ele está chegando aqui nessa caixa aqui subterrânea. Bem, aqui está alimentando um elevadorzinho de portador de deficiência. Então, aqui, necessidades especiais, desculpa, PNE, portador de necessidade especial. Outra caixa. Então, é importante ter essas caixas, são caixas de passagem, e também, em cada ponto de luz, né, não, pode ser, porque aqui ficou, né, em cada ponto de luz que está embaixo da laje. Quando é na laje, quando é residência, na laje ou no forro, pode botar um número menor, né, de iluminação de ponto de luz, e aí número menor de caixas, né, caixa de derivação, que a gente chama. Então, é importante saber a utilização, né, o objetivo, as normas e o exemplo, né? Bom, caso o ramal de eletroduto seja obrigado a passar por locais onde não é possível o emprego de caixas de derivação, a distância prescrita no item anterior pode ser aumentada, desde que seja calculada a distância máxima permissível, que deveria ser adotada, levando em conta o número de curvas, fração de aumento da distância, que ele é obrigado a usar, seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior ao do eletroduto que seria empregado normalmente. Para entender melhor essa condição aí, já botei tudo, né? Eu coloquei aqui um exemplo. Exemplo para o trecho de tubulação mostrado na figura a seguir.
no qual não existe possibilidade de instalação de caixas intermediárias. Os circuitos que o eletroduto contém são os seguintes. Ele tem um circuito com condutores grandes, 10 milímetros, né? Circuitos 1 e 2 trifásicos, como neutro, terra, tudinho. Então, são circuitos grandes, condutores grandes, tem 3 curvas entre essas 2 caixas, e ele diz que ele não consegue botar nenhuma caixa a mais aí, para facilitar o encaminhamento. Ele manda dimensionar esse eletroduto aí. Esse aqui é um caso típico, né, que deveria ser flexível, deslizante, tudinho. Bom, foi considerada a utilização do cabo Syntenax Flex. Para esse cabo Syntenax Flex, ele está considerando, então, que a instalação não é pelo piso, né, que dá para usar. Não, é o Syntenax, né? Vamos ver lá. Então, a instalação é pelo piso. Ele considerou o Syntenax Flex. É pelo piso. É unipolar. E aí, esse flex, então, realmente, que é qualquer cabo, né, que seja um classe de encordoamento 5, pode ser utilizado. Deixa eu ver aqui se ele está falando aqui nessa atividade. Bipolar, tripolar, classe 5, extra flexível. Ele é recomendado realmente. Bom, então ele tem lá condutores de 10 unipolares, né, de 10 milímetros, 16 e 25. Diâmetro nominal externo, 9,6, 11, 13,1. É isso? Não. É 8, 9,6 e 11. Está aqui. Diâmetro nominal externo. Classe de encordoamento até 6, tá? Eu nunca vi nenhum catálogo. Bom, então está aqui o diâmetro externo nominal dos condutores, a área ocupada por um único condutor, e aí eu fiz esse cálculo aqui. Né? Nesse caso aqui eu tenho quantos condutores de 10 milímetros? Quantos condutores de 10 milímetros eu tenho aí? Quantos de 16? Estão dormindo? 4 de 10, 4 de 10 e 4 de... 4 de 10? Só 4? Veja que na hora, eu não estou perguntando o número de condutores carregados, estou perguntando quantos condutores eu tenho nessa tubulação e que eu tenho que considerar a área para dimensionar a tubulação. Então, aqui eu tenho 5 condutores ocupar espaço. Tá? Agora, se eu dissesse, não, quantos condutores carregados? Aí tudo bem, nesse circuito 1, eu posso considerar 4, por exemplo. Mas se eu tenho 5 de 10, quantos eu tenho de 16? Que vão ocupar espaço e que eu vou precisar considerar no dimensionamento. Vocês não estão entendendo? São 6. 6, professor. Algumas pessoas estão respondendo no chat. Ah, tá, eu não estou vendo. Então, aqui estão 3, 4, 5, 6, né? E 3 de 25. Tá ok, porque quando eu ponho aqui na apresentação, eu não enxergo o chat. Então, eu consigo 10, 6 de 16 e 3 de 25.
Então, encontrei essa área ocupada por todos eles aqui, 970,9 milímetros quadrados. Aí eu fui lá, então, se eu não tivesse curva, né, se eu não tivesse nada, naquela tabela lá, 971 praticamente, né, eu vinha para cá, de 2,5 polegadas no mínimo, tá? Poderia usar maior, mas eu considerei aqui 2,5 é o mínimo, tá? Então, coloquei lá. Duas e meia polegadas, sem considerar as curvas. Acontece que eu tenho 3 curvas. O comprimento total do trecho é aqui, 3, 6, 9, 10, 11,8. O comprimento total do trecho é 11,8. Mas o comprimento máximo permitido, considerando que eu tenho 3 curvas, né, e que cada curva vai me subtrair 3 metros, deveria ser 6 metros entre uma caixa e outra. Aí a gente usa essa equação aqui. L máximo é 15, que é o máximo se for o trecho reto, né, menos 3 metros que eu vou tirar de cada curva. Como eu tenho 3 curvas, eu vou tirar 9 metros. Então, o correto mesmo seria eu colocar uma caixa bem aqui no meio. Mas ele está dizendo que ele não consegue colocar uma caixa aqui no meio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o eletroduto para facilitar o encaminhamento, tá? Para ficar mais largo. E como é que eu vou calcular esse aumento da seção do eletroduto? Posso usar essa equaçãozinha aqui. L menos L máximo sobre 6, onde L é o comprimento total do trecho real. É o L real, digamos assim. 11, o tamanho máximo que eu calculei, 6 metros. E 6 é porque a norma diz. A norma diz que para cada 6 metros, ou fração de aumento da distância, seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior. Então, o 6 vai me servir de referência, né? Aqui embaixo, no denominador. Essa equação aí seria um aumento, né? Porque a fração também vai ser considerada, né? Então, de 2,5, eu deveria adotar 3. Se eu quisesse adotar outro maior, poderia. Mas o tamanho mínimo seria 3 polegadas, considerando que eu não consigo colocar uma caixa no meio. Deu para entender aí? Eu não entendi muito bem, você poderia repetir? Não entendeu? É o seguinte, se o trecho fosse reto, né, eu poderia tranquilamente adotar 2,5 polegadas aí. Até aí, entendeu, né? Sim, até aí sim. Se eu tivesse uma curva, eu teria que colocar o quê? Eu teria que subtrair 3 metros. Então, eu teria que colocar 12 em 12 metros. Se aqui no meio tivesse uma curva, né, a distância máxima entre essas caixas aqui deveria ser 12 metros. Se eu tivesse 2 curvas, eu teria que subtrair 6, né? 15 menos 6, 9. Então, com 2 curvas aqui pelo meio, eu teria que colocar uma caixa a cada 9 metros. Eu deveria colocar, no máximo, a cada 6 metros, uma caixa. Na verdade, é o seguinte, é muito complicado, né, fazer uma instalação com 3 curvas. Você é praticamente obrigado a colocar uma caixa aqui mesmo. Então, aqui, teria que ser aqui 5,80 metros, uma caixa. 6 metros, outra caixa. Para evitar, aí tu colocar, ficaria com as 3 curvas, deveria ter o quê? 2 metros, 1 metro, 1 metro, 1 metro, até 6 metros no máximo, entre uma caixa e outra. Tá? Ele está dizendo que tinha que ter, não pode ter essa distância de 11,8 metros, como ele está dizendo aqui. Isso aqui dificulta, né? Então, se você não tiver outra solução, ele diz que você tem que aumentar o tamanho do eletroduto. A cada 6 metros, ou fração que tu extrapolaste, digamos assim, né, tem que
calcular um aumento do tamanho do teu eletroduto. Como deu 0,97, né, ele aumentou 2,5 para 3 polegadas. Então, na verdade, eu teria que ter umas distâncias menores aqui, para deixar essas três curvas. Outra, uma coisa nem outra, eu aumento a seção do eletroduto para folgar mais, para passar com mais folga os condutores. Essa situação é uma situação bastante fictícia, né? Porque para passar esses condutores, tudo isso aqui de condutor, eles são extremamente pesados, né? Seria realmente difícil. Mas pode acontecer. Então, a gente calculou aqui e ou procuraria outra solução, né? Outro caminho, dividir mais de um eletroduto. O que eu ia mostrar aqui? Não, é isso mesmo. É isso, né? Porque aqui eu tenho que... Eu ia mostrar a quantidade. 14 condutores aí dentro. Passando bastante coisa aí. Tá ok? Sim. Então, nós vamos ficar por aqui. A intenção nossa é terminar esse capítulo na quarta-feira, tá? E passar uma lista de exercícios para vocês valer pela primeira avaliação. Tá? Eu vou colocar ela acho que no Google Classroom e no Cigarra também, tá? Para vocês. Daqui para sexta-feira vai aparecer lá essa lista de... Então, na quarta-feira a gente se encontra para finalizar o capítulo. Tá legal? Tchau, bom dia para vocês.